Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de dietes que conectividade. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de dietes que conectividade. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto, novo. Pois é, gente. Hoje, início o Prosas e Culturas. E eu tenho certeza que você vai adorar esse jeito de pensar educação. Mas eu quero, para que a gente comece bem essa tarde, esse momento, que é um momento de trocas muito importantes, eu quero ligar para vocês uma canção. Então, abram os ouvidos, abram os olhos, abram o coração, porque aprender requer sensibilidade. Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Pois eu sei, eu vivinho sem ninguém me contar coisas que eu sei. Meu rádio relógio bate o tempo errado, aperte o tempo. Eu gosto do meu quarto, o meu desaguado, ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas, meu mundo tá fechado pra visitação, coisas que eu sei. O medo mora perto das ideias loucas, coisas que eu sei. Se eu for, eu vou assim. Não vou mudar de roupa, é a minha lei. Gostaram? Eu como os meus dados, eu assumo os meus pecados. Ninguém pergunta mais, depois eu já paguei. Eu vejo filme em pausas, eu imagino casas, depois lembro mais que eu desenhei, coisas que eu sei. Não guardo mais agendas no meu celular, coisas que eu sei. Eu compro aparelhos sem usar, eu já comprei. As coisas que eu sei são coisas que antes eu somente não sabia. A vida é assim. A vida é um eterno azar. Se a gente se permite, a gente consegue a cada dia ir um pouco mais no pensamento. Mas é preciso
força de vontade, é preciso coragem, é preciso disponibilidade. E agora, eu tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque estão dispostos a pensar de formas diferentes, por outros recursos, outros caminhos. Sim, a gente pode fazer desses momentos ruins que a pandemia nos trouxe momentos especiais. A transmissão caiu? Boa tarde, pessoal. Nós estamos ajustando aqui a nossa conexão, que está tendo uma oscilação, para continuarmos com a apresentação. Ok? Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta? Sim? Não? Talvez? Estão me ouvindo? Porque a tecnologia é assim mesmo, né, gente? Às vezes falha. Vocês estão me ouvindo bem? Gilson, me dê um sinal, ok? Sim, sim? Ok, câmbio. Estamos ouvindo. E vocês viram minha apresentação? Não sei se eu caí, se eu me esgoelando sozinho. Viram ver? Vimos. Sim? Então podemos seguir. Vou seguir. Posso? Rose? Pode continuar. Ok? Estamos ouvindo. Alguém me deu um feedback aí? Oi, sim. Posso conseguir, né? Posso prosseguir. Bom, gente, espero que vocês tenham visto a nossa apresentação aqui, a minha apresentação, esse Minestrel, né? Eu vou começar trazendo para vocês um questionamento. Se nós pudéssemos definir a ciência em uma palavra, qual seria? Bom, vocês têm aí uma nuvem de palavras que foi disponibilizada, na verdade, um código, outro link aí, para que vocês possam participar conosco desse momento, interagir e ajudar a construir essa nuvem de palavras, para que a gente consiga pensar a partir de nossas casas unidas, assim, em rede, como é que vocês definem em uma palavra a ciência? Então, interagir conosco, tá bom? E enquanto vocês vão criando essa resposta aí, vão participando aí conosco para que essa apresentação ela seja bem interativa, eu quero ler para vocês uma poesia. Vejam só. Eu criei essa poesia com muito carinho, pensando neste momento. O que há de tão especial na ciência? Seria a possibilidade de sempre se auto-perceber
possível mudar? Em ciência, há a consciência de que mesmo o que parece mais provável tem as suas variáveis, que não existem verdades que não sejam imutáveis, ou contextos impossíveis de mudar. E quando a ciência é feita a partir do olhar humano, do ser humano sobre ele mesmo. Quão complexa é essa observação? Disse Fernando Pessoa, a ciência, como nela tudo é nulo e vão. Justamente, ele fez isso ao observar uma mulher que trabalhava e o quanto ela, com sacrifício e esforço, rala, dando assim de si o melhor que tem. E aí reflete o poeta que a ciência seria pobre, porque tem do vício do pensamento. E tem. Mas, observando a ciência, eles que a Carta resolveu abraçar, bom, eu preciso, do respeito do grande poeta, discordar. E sou eu para fazer isso. Mas eu só estou abraçando o contraditório que a ciência me permite usar para bem atualizar como eu vejo homens e mulheres da ciência a partir do meu modo, do meu simples modo de ver. Sim, eu vejo alma. Sim, eu vejo paixão e muito pensamento inquieto. Homens e mulheres sedentas transformarem o que não parece correto. Vejo seres humanos fazer a ciência de uma forma diferente. Por rigorizou, sem amarras e sem correntes. Vejo, acima de tudo, utopia nos olhos de cientistas amadores. Não em currículo, mas porque sempre se colocaram na condição inacabada de ser. Hoje, com muito prazer, recebemos vocês aqui nesse nosso momento especial. É com muito prazer que fazemos isso, acreditando que a ciência ainda é a única coisa que nos possibilita, com confiança, caminharmos por caminhos seguros, para que novos tempos melhores para todos e para todas possam florescer. Então, sejam todos, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas à estreia do Prosas e Culturas, um projeto do Grupo de Estudos e Mídias Digitais da Universidade Federal de Sergipe, o ECUT, feito com esse jeito ECUT de pensar a educação. Espero que vocês tenham gostado dessa acolhida especial e sensível que tentamos oportunizar para vocês. E se vocês gostaram, comecem a comentar aí, tá bom? E eu quero dizer para vocês, gente, que hoje eu, Nunes, Nayara Evelyn, Rosinângela Cavalcante e Gilson Pereira seremos os pendentes mediadores deste primeiro programa, que só tem sentido, claro, se vocês interagirem conosco o tempo inteiro. Não é isso, pessoal? Isso aí, Everton. Isso mesmo, Everton. Acreditamos Boa tarde, que a ciência pessoal. se faz com todos e todas. Além disso, a ciência se faz num processo em que somos aprendentes e coautores. E para início dessa prosa, vamos ver quais palavras definem a ciência para os participantes da nossa roda virtual. Então, já temos aí muitas palavras que surgiram em nossa primeira nuvem: conhecimento, método, pesquisa, evolução, desenvolvimento, tecnologia. Mas acredito que confiança, uma das palavras que também está na nuvem, e é uma das palavras que muito simboliza o que sentimos em nossa relação, em relação à ciência. E foi a confiança na itinerância e nas pesquisas da nossa convidada especial de hoje, a Maíra, que nos fez trazê-la para falar sobre um tema tão presente e tão importante no nosso cotidiano, que é a educação online. Mas antes de apresentá-la, com toda a honra que ela merece, vai aí mais uma missão interativa para vocês. E
eu quero que vocês respondam também na nuvem o que para você não pode faltar na educação online. Respondam aí através do link que está no chat. E eu quero que vocês respondam para poder a nossa convidada poder comentar essa nuvem de palavras construída por vocês. Everton, chegou a hora de apresentar a nossa convidada, daquele jeitinho que só o Prosas e Culturas tem. Com você, Everton. É isso aí, Rosa, é isso mesmo. Então, senhoras e senhores, respeitável público, chegou a hora do nosso quadro Currículo Quilates. Não manches. Aquilo que você nem sabia que havia sobre você. Vai ser não, viu? Esse povo do Ecult já inventa. Vai começar o Prosas e não tem nome, peraí. Maíra, SPC, Serasa, deixa eu apagar isso aqui. Já sei, joga no Google e seja o que a deusa da internet quiser. Vamos lá, Maíra Ribeiro, foi! Capitã Cloroquina? Não deve ser essa não. Eu tenho certeza que Simone Lucena não ia chamar alguém que nega a ciência e que está envolvida com esses negócios aí. Não. Ela não. Próxima. Deixa eu tentar o segundo nome dela. Maíra Rodrigues. Peraí. Cantora escolhendo o jogo, hein, Maíra? Olha só. De repente ela dá um showzinho pra gente aqui no Prosas e Culturas, hein? Espera aí. The Voice Kids. Deixa eu fazer as contas aqui. Pelo tempo que ela se dedica à ciência, Noves fora não. Acho que não é ela não. É melhor continuar procurando. Acho melhor procurar pelo nome da universidade que ela trabalha. A UERN. Maíra Ribeiro, UERN. É isso! Olha só, ela ali, olha nós ali, nosso cartaz. Achei. Não, essa parte aqui pula. São as músicas que gosto de cantar no karaokê. Olha só essa notícia. A professora da UERN defende primeira tese no Rio entre convênio firmado com a UERJ. E olha só o nome da tese dela. A sala de aula no contexto da cibercultura. Formação docente e discente em atos de currículo. Isso muito me interessa. Olha só o comentário de Jaqueline, que fofo. A professora Maíra é simplesmente de se orgulhar. Vou dar uma de curiosidade para ver essa tese. Vou baixar agora mesmo. Vou fazer o download aqui. Pronto. Deixa eu zapear. Dá minha bisoiada aqui nessa tese. Peraí. Olha aí, gente. A tese dela é de 2015. E tem o selo da UERJ e tudo. Pausa para explicar para quem não sabe que UERJ ou UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não vão confundir com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque muda muito o contexto. Se é que vocês me entendem. Os entendedores entenderão. Vamos seguir. Olha só, dedicatório especial para mãe, esposo, filha, sobrinho, para todo mundo, para família. Ah, gente, ela é tão família. Já gostei dela. São 209 páginas de texto. Bicha escreve, viu? Tão curiosos? Quer que eu leia o resumo? Não, vão ler não. Chegou um momento muito temido. O momento de fuçar o escavador. O escavador sabe tudo sobre a nossa vida, inclusive aquilo que nem nós mesmos sabemos. Olha, mas não. O escavador gosta de Maíra. Vejam só, minha gente, quanta coisa boa. Produção, publicação. Olha só que mais publicação. Gente do céu. Ela cita ela mesma várias e várias vezes. Autoria aí, hein? Queria me inspirar. Pode crer, quando eu crescer quero ser assim. Olha só, gente do céu, simpósios, seminários, eventos, ciclos, lives, ufa, tudo aqui. E eu vou acelerar, porque senão a gente nunca chega ao final. Minha gente do céu, essa mulher não tem vida. Minha gente, quando a gente vê um currículo como esse, a gente fica até com vergonha de fazer pergunta pra essa mulher e falar besteira. Ô Simone, não quero mais não apresentar esse negócio aqui, vai que eu falo uma besteira. Essa mulher sabe tudo sobre esse negócio aí de cibercultura, sobre esse negócio todo de que a gente vai falar aqui, da educação online, pelo amor de Deus. Me tire daqui, alguém quer ficar no meu lugar. Começando a ficar preocupado, não tem nada dessa mulher que eu possa ter na manga. Vai que ela me dá um fora nessa live. Eu tenho que ter alguma coisa pra usar contra ela. Já sei onde vou encontrar. Nas redes sociais. Chegou a hora de fuçar o Instagram.
Sofia Ribeiro, abriu. Deixa eu fuçar um pouquinho aqui agora, olha só. Ah, vacinada, é isso aí, vacina boa, vacina no braço, vacina já. Dá pra ver que esse Instagram é de uma pessoa que adora ser professora. Vejo vários cartazes de eventos aqui. Finalmente, vida social! Olha ela, casa amiga. Ih, quem é esse aqui? Cabeludinho, gostei. Arranja usar pra aí, Maíra. Olha só, é uma mulher que adora apreciar um bom café, um bom vinho. Olha ela aí apreciando os seus bons drinks. Um bom licor de amarula, hein? E disseram que Maíra estava na pior. Poxa, se isso está na pior. Viram só? Currículo que Lattes não mordes. E agora que a gente viu que Maíra é gente como a gente, vamos prosear com ela a tarde toda. Afinal, Maíra, tudo a ver com prosas e culturas. Aqui a gente gosta de um bom café, de amigos e gosta de bater um papo com ciência. Vamos nessa, falar com essa nossa convidada especial, Maíra. E aí, gostou? É isso aí. E aí, Maíra, venha pra cá. Vamos prosear? Ela chegou, a convidada dessa tarde. Gente, eu só tô rindo aqui. Eu estou morrendo de rir, que delícia. Você gostou do seu currículo? Ficou faltando alguma coisa assim, nessa singela coletânea, né? A gente está stalkeando você aí nas redes. Faltou coisa, Maíra? Não, que maravilha, né? Eu acho que vocês começarem dessa forma com prosas e culturas, assim, é muito fantástico, porque uma apresentação extremamente plural, né? Multireferencial. Eu me vi aí nas minhas diversas facetas da vida, então muito bacana, viu? Parabéns pelo programa, começar dessa forma, muito instigante, né? Para quem está participando. Então, assim, eu queria já deixar agradecer, né, por esse momento, por essa prosa, esse bate-papo na calçada, como a gente costuma chamar no interior. Você sabe que no interior a gente adora uma calçada e um bate-papo, né? Apesar de que a violência agora não está dando mais conta, não dá para ficar mais na calçada. Mas, assim, agradecer esse momento, que seja leve, como está sendo, que seja muito formativo para todos nós. Discutir uma temática que nos é muito relevante, né, no contexto da cibercultura e educação online, e começar assim com tanta criatividade. Então, estou aqui para a gente conversar, falar um pouco sobre nossas pesquisas, o que é que a gente tem feito, só que não vou conseguir levar dessa forma tão descontraída aí como vocês estão fazendo. Mas parabéns e agradeço a Simone a oportunidade, né, de estar aqui dialogando com vocês da Federal de Sergipe. Já vi que tem muitos alunos também da UERN participando, professor da UERN participando, e é uma honra e satisfação estar aqui com vocês. Viu, Everton? Boa. Nós vimos, né, nesse seu currículo que Lattes não mordes, que pesquisadores têm vida social também. Então, assim, para que ninguém fique com de perguntar, de agir, né, que realmente ali no direct vai ter um momento aqui, inclusive, que é para que coloquem a cara mesmo sem medo, para que a gente possa dar aqui o protagonismo. Então, tem ou não tem, Maíra, vida social? O pesquisador consegue, porque assim, pelo seu currículo, parece que você não fez outra coisa sem estar na vida. Veja, Everton, realmente tem sido muito difícil, né? Principalmente agora nesse contexto da pandemia. Parece que o trabalho docente ele triplicou, né? A gente começa o dia e termina a noite, é nessa telinha o tempo todo. Então, eu diria que tá difícil, mas a gente consegue sim. É importante ter a hora lá do vinho, é a hora do lazer, porque isso que faz com que a gente consiga caminhar de forma prazerosa naquilo que a gente faz, né? Exatamente. E aí a gente vê que nesse contexto muitos alunos com problema de depressão, de ansiedade, e a gente precisa entender que a vida precisa ser vivida da melhor forma, né? Tendo os momentos do estudo, os momentos da produção, mas também os momentos de divertimento, de lazer, de diálogo com os colegas, de assistir aquelas séries que a gente gosta, né? Então, a gente tem tentado também fazer isso. Coisa boa. Então, a gente começa agora, Maíra, oficialmente, né,
essa nossa prosa sobre o tema que trouxe você até aqui, que é educação online. Então, já vão aí, gente, escrevendo suas perguntas a partir de Maíra, certo? Das falas que ela vai ter aqui, e a gente vai construindo esses saberes uns com os outros, que é assim que a gente consegue, né, avançar, saber. Como eu disse lá no início, o Estrel falou, que a gente hoje são coisas que a gente não sabia e o diálogo é essencial para que isso possa acontecer. Mas a gente vai ter um que é totalmente, né, como eu falei, de protagonismo de vocês que estão na plateia, que o momento coloca a cara na... Então, assim, quem quiser, necessariamente, levantar o braço virtual aí, já fala aí no chat e diz, não, eu quero fazer uma pergunta. Aí, em algum momento aí, a gente vai chamar vocês para interagirem aqui. Vou fazer uma pergunta, fazer um comentário para a Maíra ao vivo, tá certo? Bom, então... Desculpa, vai, fala. E a gente vai agora, para começar, a gente vai colocar a nossa segunda nuvem de palavras, porque essas palavras vão ser um dispositivo para a gente começar a falar desse assunto. Pode rolar essas palavras. Bom, enquanto carrega aí a nuvem de palavras, eu queria dizer que vocês já começam trazendo a educação online de uma maneira extremamente instigante, né? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma ambiência formativa no processo de interação, né? Vocês chamando aí as pessoas que estão ouvindo a participarem. Olha aí, a primeira palavra, interatividade, tá vendo? Então, a gente está criando aqui essa ambiência no processo de comunicação, de interação, de produção de conhecimento, possibilitando que as pessoas que estão assistindo participem com suas redes de conhecimento, né? Então, de uma maneira muito criativa, todo mundo dialogando, todo mundo participando, e num contexto que a gente sabe que o digital em rede está presente em tudo que a gente faz, né? Então, a gente aciona esses dispositivos o dia todo nas nossas vidas. E por que não também no espaço-tempo da sala de aula? Para ampliar a compreensão, para ampliar a formação, para ampliar os multiletramentos, o letramento digital, né? A condição de aprender mais de maneira mais ativa, mais protagonista. Então, a gente vê aqui que a palavra central que está trazendo aqui nessa nuvem de palavras é a interatividade. Né? O Marco Silva fala muito dessa palavra, né, da interatividade, que ele diz que a interatividade é aí um termo da comunicação, e a gente tem que pensar que não existe aprendizado sem essa interface da comunicação, da criação, da cocriação, a gente criando e produzindo juntos o conhecimento. Né? O conhecimento ele não se dá de uma maneira linear, o professor transmitindo, mas criando condições que a gente juntos vá compreendendo os conteúdos, os conceitos da aprendizagem. Da aprendizagem. E aí a gente tem também a questão da, olha só, interatividade e interação, certo? Veja que esses termos, eles parecem até iguais, mas não são, né? A interatividade, ela pressupõe uma atividade do sujeito, o sujeito atuando, o sujeito protagonizando, né? E a interação, a gente corre o risco dela também ter um viés aí muito unilateral. Por exemplo, quando a gente está aí assistindo o Jornal Nacional, né, ou qualquer outro jornal, não vamos fazer propaganda da Globo, não. A gente observa que a gente está ali num processo de interação com a televisão, certo? Mas a interatividade, ela pressupõe o quê? Uma comunicação, uma abertura no polo da emissão, certo? Que é o que a gente tem hoje na internet, muito fortemente, a gente tem o polo da emissão aberto, então os sujeitos, eles podem criar, eles podem remixar, eles podem produzir informação, conhecimento, eles podem transformar essa informação que está aí sendo veiculada, certo? Então, a interatividade ela é muito mais do que interação. E, logicamente, que tudo isso é possível porque a gente está no contexto do digital em rede. Né? Então, a rede mundial de computadores, essa questão sociotécnica que vem aí com a cibercultura, certo? Potencializa muito as práticas,
né? Nesse formato que a gente está aqui hoje, a onipresença das tecnologias, a terceira fase que a gente tem aí, por exemplo, da cibercultura, não é, gente? A primeira fase a gente viu que era muito a ideia dos ambientes de aprendizagem, agora na terceira fase a gente tem a ideia da aprendizagem ubíqua, que a Lúcia Santaella traz para a gente, a ubiquidade. Então, a gente consegue estar conectado, né, em todo o espaço-tempo social, nessa relação aí cidade-ciberespaço, que a gente se forma e amplia nossas redes nessa relação. Então, a gente está vendo aí que a internet é condição, tá? E aí a gente já traz um problema muito sério desse contexto agora da pandemia, né, gente? A conectividade, a ausência de conectividade. Apesar da gente estar no contexto do digital em rede, mas muitas pessoas não têm acesso, né, à internet, não tem como se conectar com esse mundo, certo? Então, a gente vai percebendo aqui que as palavras elas foram muito bem situadas. Alguém colocou autoria, né, criatividade. A autoria é um conceito muito caro que a gente tem trabalhado a partir das discussões do Joaquim Barbosa, com a multirreferencialidade, a importância da autoria e da cidadania na cibercultura. Mas eu não sei se eu vou falando, ou se vocês aí já querem ir interrompendo. É bom, a gente tem muitas perguntas aqui, né, dentro desse roteiro. Nayara vai conduzir esse momento aqui. Você já começou aí, foi aí, no improviso, a gente interagindo, né? Eu acho que é importante a gente aproveitar esses momentos que são orgânicos. E já teve vontade, vai falando, e a gente vai aqui dialogando. Nayara, você quer falar alguma coisa? Sim, Everton. Mayra, olhando para a nuvem, além das palavras interatividade, interação, autoria, que você já comentou, qual outra palavra você escolheria para iniciarmos conversando e pensando sobre a educação online? Veja, eu acho que a gente poderia até parar um pouquinho para pensar mais na ideia de autoria, certo? Eu acho que a gente pode se debruçar um pouco sobre a ideia de autoria, né, para que a gente possa avançar, tá? Então, veja só, na minha tese, eu discuti a noção do ciberautor cidadão, certo? Por quê? Porque trazer autoria? Porque trazer autoria nos vincula diretamente à ideia que a gente tem de formação. Veja que a gente está aqui num ambiente de aprendizado, né? Num ambiente formativo, e a grande questão que nos une aqui é a ideia de formação, certo? Então, o que é formação? O que é que a gente entende por formação? Tá? Então, a gente traz aí, a partir do Macedo, dos estudos da multirreferencialidade, que quando a gente pensa em formação, a gente pensa pelo menos aí em 4 perspectivas que caminham juntas, certo? Que é a autoformação, a heteroformação, a ecoformação e a metaformação, certo? Então, imagine um sujeito que ele se forma separado de si próprio, né? Então, como a formação ela é importante que tenha a implicação do sujeito, certo? O que é essa implicação? É o sujeito que está ali inserido no processo formativo a partir dos seus desejos, a partir da sua cultura, a partir de sua historicidade, a partir de sua geografia, né? Então, a gente não se separa da gente mesmo no processo formativo. Como diz o Roberto Macedo, né, que ele vai vir aqui para a prosa com vocês. Então, o Macedo ele diz que a formação ela não é esterodeterminada, ela não é nesse movimento de fora para dentro, certo? Tem um sujeito ali que está no processo formativo, autoformativo. Então, quando a gente pensa em formação, a gente pensa em autoformação. Mas a formação ela é relacional, né? Ela se dá em quê? Ela se dá no contexto social em que nós interagimos uns com os outros, mediados por signos, instrumentos, né? Como diz o Vygotsky. E aí a gente vê que agora no contexto da cibercultura, né? Com a Lúcia Santaella discutindo a questão da semiótica, que discute muito bem, a gente tem uma quantidade de linguagens, multilinguagens aí disponível para os nossos processos formativos. Então, a formação, ela é também heteroformação, por quê? Porque ela se dá numa relação entre sujeitos.
E ela é também ecoformação porque ela se dá em conexão com a cidade e ciberespaço. Então, a gente aprende em todo canto. A gente aprende nos artigos, a gente aprende na internet, no museu, no cinema, nas praças, não é? E no ciberespaço, de uma forma geral. Então, a gente já tem aí autoformação, heteroformação, ecoformação e também a gente traz a questão da metaformação, certo? Que é essa capacidade do sujeito pensar sobre o seu processo formativo, pensar sobre o seu processo profissional, pensar sobre sua vida, né? Então, a condição dele pensar sobre o seu próprio caminhar na formação, certo? E aí, gente, por que eu trago isso assim com muita ênfase? Porque a questão da autoria é muito forte nas nossas discussões e nas nossas pesquisas. Inclusive nas ambiências formativas no contexto da educação online. A gente tem usado muito o dispositivo do diário de pesquisa, diário de formação, a partir do Joaquim Barbosa, certo? Ele tem um livro que tem nos inspirado muito. E o diário de pesquisa, ele tem sido acionado nos ambientes, nas plataformas, como processo de formação, de escrita de si, de escrita acadêmica, de escrita científica e de conhecimento de si, certo? Então, assim, por isso que eu destaquei a questão da autoria, mas a gente poderia também destacar outras, tá? A gente vai destacar tudo isso, mas não vai ser mais destaques aí. Eu queria agora que a gente trouxesse, assim, a partir da sua experiência, umas diferenciações, que, se é que existe, na verdade é saber se isso não existe. Existem diferenças entre educação online, entre ensino EAD, né, educação à distância, o ensino remoto, o ensino híbrido. É bacana falar um pouco, né, sobre o que diferencia, o que aproxima, né? Então, faça aí escreva em 2 laudas e cite algumas diferenças. Em 2 laudas talvez seja um pouco difícil, mas eu vou tentar, tá? Então, veja só, Everton, agora, nesse contexto da pandemia, né, foi acionado muito fortemente a questão do ensino remoto, certo? Então, de repente, as universidades se mobilizaram, começou cursos de formação, ensino remoto, e esse ensino remoto ele teve uma característica, que era o quê? Aproximar, fazer esse encontro formativo, professores e alunos. Então, como é que os professores chegam até os alunos? Era muito esse formato, certo? Então, quem tinha o recurso das tecnologias, né, da internet, lançou mão de plataformas digitais para ir a esse encontro com os alunos. Aqueles que não tinham essa condição, fizeram o quê? Tinha escola que os professores deixavam os pacotes de atividades, certo? Impressas para que os alunos pudessem ir lá e fazer suas atividades. Então, o ensino remoto foi muito isso. De uma maneira muito aligerada, certo? Chegar até os sujeitos. De qualquer forma. No primeiro momento foi muito dessa forma que o ensino remoto aconteceu. Logicamente que à medida que as universidades elas foram compreendendo, exercitando, elas já foram ampliando e melhorando essa questão da educação, do ensino remoto e trazendo uma perspectiva mais sistematizada, mais pensada, própria para o ensino, né, nesse formato à distância, certo? Então, assim, a educação à distância, ela tem, logicamente, que toda sua construção histórica, ela tem uma perspectiva de ser uma educação massiva, né? Ela nasce muito nessa ideia de levar os sujeitos às atividades e os conteúdos sem uma preocupação muito grande com questões de mediação. Então, ela tem uma legislação própria, ela tem um público específico, aquelas pessoas que não conseguem ir na presencialidade, fazer parte, não é, do processo formativo presencial. Então, ela tem legislação própria, geralmente ela se dá no ambiente do Moodle, com uma característica muito forte daquele depósito mais de atividades. Então, o aluno vai lá no tempo que pode, faz a atividade sem muita interação.
né? Sim, a educação à distância também tem muito esse papel de quê? De que ela é um pouco fragmentada. Você tem aquele instrutor, você tem o professor que pensa a atividade, você tem o tutor que faz lá, aponta a mediação. Então, ela tem esse formato estratificado, fragmentado, certo? O que é que a gente do grupo GPDoc, Grupo Docência e Cibercultura, coordenado pela professora Edmeia, traz nas discussões? A gente entende, primeiro, que a educação online ela é um fenômeno da cibercultura, certo? Então, ela emerge, ela vem desse contexto da cibercultura, que a cibercultura a gente traz exatamente como essa cultura do digital em rede, viu, Everton? Que inclui novas formas de linguagem, de escrita, de ideias, de crença, de costumes, de códigos, né? Métodos de trabalho, enfim, ela influencia toda a forma de estarmos e sermos no mundo, né? Então, você veja como a gente atua diferentemente hoje no mundo. Se a gente vai pegar, antes a gente pegava um táxi indo para a rua e dando a mão, hoje a gente pega um aplicativo e tem lá Uber, a gente amanhece o dia dando bom dia para a Alexa, né? A gente conversa com a Siri, enfim. A gente tem hoje todas as atividades da esfera humana, tem essa questão do online. Então, a educação online para a gente ela é um fenômeno da cibercultura, não é uma evolução da geração de EAD, certo? E como fenômeno da cibercultura, a gente não separa os contextos educativos das cidades, que é o que eu disse, a cidade e o ciberespaço, certo? A gente não separa os equipamentos culturais, a gente não separa as escolas, as universidades. E aí, a educação online, ela tem, logicamente, suas metodologias próprias, né? A importância da ambiência formativa, da gente criar espaços, tempos plurais de formação, de interatividade, de construção colaborativa do conhecimento. Então, você traz aí para a cena um aluno e um professor que são protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem, certo? As práticas educativas, elas são situadas e elas são autorais, uma vez que você abre aí o polo da emissão e que você possibilita que os sujeitos potencializem muito mais suas criações, né? Ela tem um desenho didático hipertextual, certo? Então, você imagine aí a multimodalidade, o vídeo, o áudio, o texto, você transitar de um texto para outro, certo? Ela promove a interatividade. Então, você veja que essas ideias que estão lá muito atrás na nossa literatura, né, dos sujeitos protagonizando, sendo ativo, como fala o Vygotsky, como fala Paulo Freire, Celestine Freinet, essa autoria, essa presença do sujeito no processo formativo, ela é potencializada agora, né? E a aprendizagem em rede colaborativa. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo, ampliando em rede. Então, eu aqui de Mossoró, você de Sergipe, outras pessoas talvez do Rio de Janeiro. Então, a gente está numa rede colaborativa. Esse vídeo vai... Então, a aprendizagem em rede colaborativa. Me caiu. Estou ouvindo? Estamos te ouvindo, professora. Pode falar. Pode seguir. Está oscilando a conexão, tá? Se com alguma coisa está dando para ouvir, é isso? Aí, então, espera um pouquinho, professora. Está cortando. Na internet. Mas vai estabilizar. Sair novamente. Vamos ver se já estabilizou. Pode falar, professor. Vai falando aí. Veja só, então, outra questão importante Gilson, a Yara, é a questão da criação docente, certo? Sem campo. Acho que a professora caiu a questão aqui, mas enquanto ela estabiliza, a gente vai seguindo aqui. Já temos algum comentário aí? Temos, claro, gente, por enquanto a professora Maíra
resolvendo com a internet. Temos comentário temos com você, Ângela. Cadê você? Aparece aí para nos trazer as novidades. Estou aqui no chat, muitos comentários. O público está gostando muito, né? Temos muitos comentários aqui, dando parabéns a Maíra, né? Dando parabéns a Everton, dando parabéns ao Ecute, estão gostando muito das apresentações, da criatividade das apresentações. Temos aqui um comentário da Giovânia Nunes. A vida não se resume em ciência, a ciência faz parte da vida, inclusive. Patrícia Sidraque diz, contribuições sempre muito valorosas, professora. Maíra, nós temos também uma questão, uma pergunta, né? Maíra, você já está ouvindo? Agora sim, gente. Aqui, olha, está oscilando, coisa de quem faz ao vivo. Mas agora enfim. a gente já está lhe escutando direitinho. Para dar continuidade à sua conversa, eu queria saber se você quer continuar ou eu posso fazer um questionamento trazido do chat. Pode sim, eu só ia assim, ainda enfatizar na questão da educação online a importância da mediação docente, né? Então, é por isso que a gente pensa que a educação à distância, ela talvez deixe a desejar um pouco nessa ideia da mediação. Então, a mediação ela é fundamental, certo? O professor ali protagonizando junto com o aluno, criando essas ambiências, aproximando o aluno dos objetos de aprendizagem, né? Então, a mediação ela se configura também como um conceito central na educação online, certo? E pode ir para as perguntas do chat, sim. Gilson? Bom, eu vou perguntar aqui, né, para a gente continuar a nossa conversa. Professor, cadê ele? Chegou esse? Cheguei. Então, eu faço aí a pergunta, você pode fazer. Eu tenho uma pergunta para você, que é, o senso comum nos coloca a ideia de que toda educação online está relacionada a uma educação através da internet. Isso é verdade? Isso é mito? Qual é o seu entendimento em relação a isso? Que pergunta interessante, viu? Veja só, educação online, você pode fazer educação online presencial, não é? Então, a educação online, ela se dá tanto via esses acionamentos desses dispositivos, como também na presencialidade. Então, veja, por exemplo, GPDoc, né? Então, tem muitas pesquisas no GPDoc de criação de dispositivos que, na perspectiva de que a cidade educa. Então, o professor que sai com o aluno, né, para ir pesquisando, para ir vivenciando as cidades usando seus celulares. E aí você tem essa dimensão do online na presencialidade, então vai no museu, ou vê virtualmente o museu. Então, logicamente que quando a gente pensa na educação online, você ativa esses dispositivos, certo? Mas não quer dizer que a gente tenha que estar nessa distância. A educação online ela pode se dar no face a face. Né? Talvez aí a gente já entre na outra questão, que talvez não faça muito sentido a gente falar em híbrido, porque a educação ela já é híbrida. A gente está aí o tempo todo acionando esses dispositivos, certo? Então, nessa perspectiva, ela é híbrida, porque o digital ela está na cultura da pele contemporânea, gente. Então, a gente o tempo todo está, se é na sala de aula, a gente está com vídeo do YouTube, a gente está criando ambiências com os alunos. Então, não faz sentido a gente pensar nesse híbrido quando o híbrido já é nossa rotina, né? Agora, o que é que as universidades têm pensado quando falam em híbrido? Fica uma parte em casa, fica uma parte presencial. Então, tem muito isso agora no contexto da pandemia, tem se falado muito nessa perspectiva, que é para que você não encha o espaço da sala de aula. Então, alguns ficam fazendo atividade em casa, né? E os outros vão para a instituição, certo? Mas na nossa compreensão, a educação online, ela
perpassa o espaço-tempo de aprender, ensinar no presencial, no online, tudo junto e misturado. Certo? Certo, obrigado. Vou passar a bola agora para a Nayara. Vai lá, Nayara. Nayara, professora, nós temos aqui um momento que é o referencial do Prosas e Culturas, aproveitando aí, né, que como foi mostrado lá no início daquele seu pequeno currículo, né, quase que no fim, existe uma produção aí, né, de Maíra Ribeiro, muito extensa, e Nayara tem algumas dicas, não é isso, Nayara? Isso mesmo, Everton. Então, dentre a vasta produção científica que a nossa convidada de hoje possui, o Prosas e Culturas selecionou algumas das suas publicações referentes a essa temática que estamos discutindo hoje, a educação online. Então, se liga no referencial Prosas e Culturas. O primeiro texto que selecionamos é Ambiências Híbridas Formativas na Educação Online, Desafios e Potencialidades em Tempos de Cibercultura. Um texto escrito pela Maíra, pelo Felipe Carvalho e pela Rosimeire dos Santos, publicado em 2018 na revista Docência e Cibercultura, e um texto que aborda questões referentes à educação online, desenho didático, formação e docência no contexto da cibercultura. O segundo texto que selecionamos é a Educação Online como Dispositivo de Pesquisa-Formação, um texto escrito com a Maíra, com a Edmeia Santos e com a Rosimeire dos Santos, também publicado em 2018 na revista Diálogo Educacional, e aborda a criação de dispositivos autorais em ambientes online de aprendizagem. O próximo texto bem recente, de 2021, Educação Online, Aprender a Ensinar em Rede, da Maíra, em parceria com Felipe Carvalho e com a Rosimeire dos Santos, sobre os fundamentos, noções, desenhos didáticos para a educação online. E, por fim, o texto Espaços Multirreferenciais de Aprendizagem, o ensino presencial e online como potência formativa do ciberautor cidadão, texto da Maíra, de 2017, que trata da formação do ciberautor cidadão em espaços multirreferenciais de aprendizagem. E se você está interessado em um desses textos e outros que a gente selecionou para esse Prosas e Culturas, acesse nosso Instagram, compartilhe, se inscreva e peça via direct que a gente manda diretamente para você. Ok? É isso aí, tá pensando que é fácil conseguir esses textos, né? Não, vai lá, aproveita, @ecutiufs, tá? Aproveita e divulga, tem que divulgar o Instagram, interage com a gente no direct, a gente vai trocando as ideias. Inclusive, eu preciso desse último texto, minha gente, 2020, da minha tese. Ah, eu preciso divulgar. Bom, vamos seguir. Maíra, a questão da educação online não é nova, né? Porém, no contexto da pandemia, ele trouxe vários direcionamentos para esse tema. O que é que você acha que teremos de valioso em termos de produção científica a partir desse contexto da pandemia? Em termos de produção científica... O que pode emergir disso, né? Desses momentos? Veja, Everton, você veja o seguinte, a gente sai, né, do modus operandi presencial, a gente tem a prática muito forte de um ensino mais transmissivo, né, na universidade. Quando você pensa de uma forma geral, né, todos os cursos de uma instituição pública, a gente vê que esse formato com que a gente aprendeu e se formou, ele ainda é muito presente, né? Nas práticas, a gente gosta muito da aula com o projetor multimídia, então vai lá, expõe o conteúdo. Eu não estou aí dizendo que isso não seja válido, certo? Que não tem excelentes aulas sendo realizadas e que professores com muito conhecimento, mas o que a gente percebe? Que a gente tem esse formato muito transmissivo do ensino, tá? De repente, a gente foi... E uma ausência de um letramento digital, porque a gente sabe que criar essas ambiências formativas, ela precisa também que você tenha um letramento digital,
né? Então, como é que você habita esses espaços-tempos da cibercultura se você também não se apropria dessas disponibilidades, dessas plataformas, desses aplicativos? Então, precisa também adentrar nesse universo, né? Então, o que é que a gente vê aí muito fortemente? Que os professores, eles começam a habitar esses espaços, certo? Então, acredito que, vendo a potência desses espaços, vendo a possibilidade de fazer diferente, e aí eu tenho um receio muito grande também de alguns modismos, né? Eu acho que a gente se preocupou muito agora nesse contexto da pandemia com o acionamento de muita coisa, com trazer as tecnologias como um fetiche, isso é muito complicado. A gente não pode esquecer a essência do processo formativo, que tem uma base, um fundamento epistemológico. Então, qual é o sentido da formação, né? A gente forma para quê? A gente forma para uma atuação cidadã, né? A gente forma para que os sujeitos participem de uma coletividade, para uma empatia, para um conhecimento de si. Então, assim, a gente não pode deixar de fora, Everton. Aliás, isso é a base da formação, não é? Então, a compreensão do que são conteúdos de aprendizagem. Os conteúdos de aprendizagem não são os conteúdos específicos das áreas, mas também uma formação que é existencial, uma formação que é plural, certo? Então, nessa perspectiva, eu tenho uma preocupação, que é como que as universidades estão discutindo as questões epistemológicas, as questões básicas da didática. O que ensinar, para que ensinar, como ensinar, não é? Porque se a gente acha que fazer muitas coisas bonitas no Canva, se pegar lá que até me deixava como é o nome? Até esqueci o nome agora do aplicativo. Mas, enfim, que tem umas apresentações que vêm de paraquedas de cima para baixo, eu que tenho labirintite, já às vezes chego, fico tonta. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também, né? De trazer essa ambiência em favor de uma formação que é autoral, que é plural, que é significativa, que é cheia de sentido para os sujeitos e que é transformadora, certo? Então, é nesse sentido que eu tenho certeza que vai ter muita mudança, que os professores se inquietaram, né? Que professores, às vezes, que tinham dificuldade até de passar um e-mail, teve que entrar em algumas plataformas digitais e teve que aprender, certo? Então, acredito que vai estar mais presente essa discussão. Agora, a gente não pode desvincular nunca de perspectivas epistemológicas que estão na base da formação. E lembrar que muitas das questões que apareceram no online, elas existiam no presencial, certo? Então, por exemplo, qual é o protagonismo dos alunos no ensino presencial? O que os alunos criam? O que eles conhecem de si? Qual o tempo, o espaço-tempo que eles têm para pensarem sobre o seu processo formativo? Que eles têm para aprenderem juntos numa mediação horizontalizada. Desculpa, meu querido, diga. Maíra? Acho que o seu som. Aí, fala agora, Maíra. O som sumiu? Oi, o som sumiu? O que houve? Esse barulhinho. Maíra, nós temos agora... Deu para ouvir o que eu disse? Deu para ouvir? Sim, ouvimos. Nós temos agora, Maíra... Antes de você falar, eu queria dizer que eu estava babando, porque eu preciso de você, na minha qualificação. Depois mais. Tchau. Nós temos agora, Maíra, para você, um vídeo de uma senhora que faz um importante desabafo sobre a educação online. E ela tem tido algumas dificuldades na pandemia, né, no seu trabalho. E a pergunta dela é muito séria, né, nessa questão de que ela está vivenciando o ensino remoto e confundindo muitas vezes, como você colocou, com a educação online, e que ela traz uma importante e séria pergunta. Pode rodar. Meu filho
me ajuda aqui, meu filho, que você sabe que eu não sei lidar com esse negócio de tecnologia. Meu Deus, professora, sorte. Eu tenho que dar online, eu não sei nem como é que liga esse negócio desse computador, desse notebook. Meu Deus, não vou não. Eu vou ainda, eu sou tradicional, eu não gosto desse negócio. Tecnologia pra mim sabe o que é? É lápis e caneta e papel. E por isso mesmo eu vou fazer o que? Um monte de caderno de atividade aqui. Vou preencher aqui, quero tudo à mão. Vou despachar no motoboy pra cá ter esses meninos. Eu vou despachar é tudo. Eu quero ver quem não. Ai, quem não me responder. Vai ficar tudo com zero. E ainda tem mais, eu quero que faça um resumo desses livros tudo aqui. E quem não fizer, na próxima é zero também. Eu quero ver. Vai lá, despacha lá no motoboy. Isso aqui, vá, leve pra casa do Eu não, viu, minha gente? Eu não sou aberto a essas modernidades, não. Pra mim, eu sou do lápis, sou do giz, sou daquela lousa lá preta que na verdade é verde. Eu sou desse daí. Esse negócio de tablet, notebook, essas coisas. Tu é doido pra acabar essa pandemia logo pra eu poder voltar pra sala de aula, pra poder gritar: ô Bernardo, pare de falar com seu amigo! Fica rouca, essas coisas todas tradicional. Ufa, é isso que eu quero, minha gente. Não sou dessa geração. Ô professora Maíra, me diga aí, eu tô errada nesse meu jeito de pensar? O que você acha? Me diga aí, vá. Gente, que coisa. Não tá errado, não. Olha, veja só. Sem dúvida, eu acho que o ensino remoto também teve muito disso, né? Esse deslocamento do que se fazia no presencial para o ensino remoto. E aí terminou deixando os alunos muito cansados com tantas atividades, pelo menos na nossa universidade, os alunos, lá no primeiro semestre, eles falaram muito, que era uma quantidade de atividades que eles não davam conta, e que essas atividades, elas não tinham uma perspectiva de criação, né, de produção, de autorização, certo? Era muito mais essa questão mesmo de fichamento, de resumo de textos, que era feito nas pressas e que não geravam um aprendizado, né? Então, aí o que é que eu percebo? Que a gente precisa, logicamente, ampliar o nosso letramento digital, sem dissociar das questões epistemológicas. Como diz a Lúcia Santaella, né? Nunca a semiótica foi tão importante como agora, né, gente? Então, vocês vejam que se a gente não souber ler signos, a gente está fadado à impossibilidade de entendermos mais profundamente a nossa relação com os outros e com o mundo. Então, a gente vive mediado por signos, certo? Então, nessa perspectiva de viver mediados por signos, a gente precisa sair desse lugar comum e pensarmos a mudança na escola, no ensino e nós mesmos, certo? Não se dá, e logicamente que essa mudança também ela não se dá de uma hora para outra. A gente compreende isso no toque de caixas, mas precisa ser assumida como devir. Acho que nós, professores, precisamos entender que o contexto é outro, que nossa relação com o mundo é outro e que a gente precisa ter esse olhar aberto e curioso, sem preconceito em relação às tecnologias, né? E esses novos meios de aprender, de interagir, de ampliar nossa formação, nossa compreensão sobre o mundo, que está cada vez mais complexo, né? Então, é isso. Eu acho que a professora aí precisa rever um pouco sua prática, se abrir para aprender novas coisas. Diante dessa situação, né, a gente queria ouvir você na seguinte questão. O que precisa ser pensado sobre a formação de professores na perspectiva da educação online, diante da necessidade de inserir tecnologias digitais nos contextos formacionais? Vejam só, eu vou trazer aqui um dado também da nossa universidade, certo? Sobre o ensino remoto, uma pesquisa diagnóstica, né, que mostra o seguinte, os alunos, eles têm aí, a gente teve uma pesquisa com mais de 4.000 alunos, e você tem aí o quê? Aproximadamente mais de 60% dos alunos falam que eles não têm autonomia nos estudos, certo? Então, falta autonomia nos estudos individuais, né? Outra questão também muito fortemente colocada por mais da metade dos alunos é a interação nas aulas remotas. Então, a ausência de interação nas aulas remotas, certo? Aí, qual é a questão que eu coloco para a gente pensar? Essas questões, será que elas são exclusivas do ensino remoto?
Ou será que também na presencialidade elas já estavam lá? Os alunos interagem? Pode até dizer que interagem mais. Qual a qualidade dessa interação na presencialidade? Eu lembro aqui, e também assim, qual a motivação dos alunos para aprender? O que é que gera motivação, o que é que gera sentido, como é que se produz isso numa relação pedagógica? Eu lembrando aqui de Deleuze, aquele vídeo de Deleuze que circulou há muito tempo, que ele fala que uma aula é emoção, né? E como a aula é emoção, porque a emoção é a condição para a inteligência, né? Para esse despertar, nem todos os alunos eles são captados no mesmo tempo, ao mesmo modo. Nem todos os alunos conseguem perceber sentido na aula ao mesmo tempo, certo? Mas o que é importante? A escuta do professor em relação a esse processo de ensino-aprendizagem. Não existe ensino sem haver do outro lado uma aprendizagem. Não é, gente? Então, é tanto que a Selma Garrido Pimenta, ela até junta esses termos e trata como ensinagem, porque não existe ensino sem aprendizagem. Então, eu penso que a formação de professores, lógico, precisa ser continuada, né? A gente teve agora vários cursos, então muitas lives, muita discussão. No contexto da pandemia, a formação ela é continuada, a gente precisa estar aprendendo o tempo todo. Então, é importante que as universidades, não só os cursos de mestrado e doutorado, mas uma formação continuada para discutir as práticas, para socializar as práticas consideradas ali pelos alunos e pelos professores como aquelas práticas que produzem um bom aprendizado, certo? Então, eu acredito que a formação ela deva ser um processo constante, né? E aí, logicamente, que a gente pensa nos professores de outras licenciaturas também, que não as pedagógicas, mas também as pedagógicas, professores das áreas de exatas, das áreas de saúde. Por quê? Porque a gente sabe que, historicamente, a formação pedagógica, ela fica também muito a desejar nesses cursos, né? Então, eu acredito que deve ser um processo continuado, permanente, nesse retorno agora da presencialidade, que isso novamente não se acomode no âmbito das instituições, mas que a gente possa discutir, que a gente possa continuar. E aí veja a potência. O que é que a gente aprendeu de potência nesse momento? Estamos aqui hoje com instituições diferentes, dialogando, um meio digital, um meio online, transmitido no YouTube. Então, a gente consegue ampliar uma rede de formação, socializar experiências, compreensões desse momento, certo? Coisa que já se tinha antes, mas que a gente não fazia. E se tivessem me chamado para ir presencial, eu teria tido dificuldade, por questões mesmo orçamentárias, por questões de disponibilidade. Então, a gente vê que a gente está aprendendo muito nesse momento, nesse contexto, e que quando a gente voltar para a presencialidade, a gente precisa reconstruir, desconstruir muitas ideias que já estavam muito ancoradas, certo? Maíra, retomando algo que você já comentou lá no início, sobre a educação online também ser possível no formato, no contexto presencial, em relação ao desenho didático, o que muda nessa educação online que pode também acontecer no presencial? Veja, eu vou trazer um exemplo aqui da minha tese, certo? Na minha tese, a gente teve como propósito criar atos de currículo junto com os alunos, né, para potencializar a aprendizagem docente e discente. Então, primeira questão, nós, professores, precisamos ter um processo formativo, um processo profissional experiencial, de refletirmos sobre a nossa prática, certo? Então, é muito importante que a gente possa refletir, que a gente possa compreender também o que nos falta, nossas incompletudes, né? Na perspectiva também de avançar em relação a isso. Então, por exemplo, eu, professora de didática, me inquietava muito com a questão da motivação, me inquietava não, ainda me inquieto, com a questão da motivação para a aprendizagem, que sentidos os alunos atribuem aos conteúdos que nós, muitas vezes, definimos para que sejam aprendidos, certo? Como é que eles se sentem contemplados em seus desejos, em suas expectativas. Então, essas questões, elas têm me acompanhado muito no processo formativo.
E aí, como professora no contexto da cibercultura, eu sinto a necessidade de acionar outros dispositivos, de ressignificar o espaço-tempo da sala de aula presencial, porque meus alunos estavam lá, naquele tempo, 2015, 2014, habitando o Facebook, certo? O Moodle também era uma potência formativa que poderia ampliar esse espaço-tempo de diálogo. Então, o que foi que eu fiz? Acionei, para além do espaço presencial, o Moodle e o Facebook. No Facebook, eu conseguia trazer outras discussões, né, formativas do cotidiano para esse espaço-tempo, para os alunos, inclusive, perceberem que ali tinha uma ambiência formativa, que a gente poderia dialogar sobre questões do cotidiano, questões de política, questões éticas. Pode também na sala de aula? Pode. Mas a gente ampliou esse espaço-tempo porque, como eles estavam lá, certo? E aí, sem nenhuma crítica, mas para além das selfies, a gente conseguir compreender que a gente tem uma potência, gente. Vocês imaginam o seguinte, a gente tem aí uma abertura para a gente comunicar, para a gente dialogar, para a gente discutir de maneira com urbanidade, né? Que a gente pode se alterar a partir do diálogo, do confronto, do diálogo com o outro, da ideia diferente do outro. E isso tem virado, infelizmente, uma guerra, né? A gente tem a questão de fake news, a gente tem questão de homofobia, a gente tem questões absurdas acontecendo no espaço-tempo. E aqui eu queria fazer um registro de uma coisa que me tocou muito, né? Uma criança, um adolescente de 16 anos do Rio Grande do Norte, de Natal, que se suicidou porque fez uma postagem e foi, não sei nem se criticada, foi rechaçado, foi sei lá o quê, né, na rede social e tirou a vida, certo? Então, como é que a gente pode pensar em formação? Como é que a gente pode pensar nesses contextos que a gente habita, nossa corresponsabilidade, nossa cidadania? A gente não pode estar aí disparando tudo quanto é notícia, falando o que quer, porque tem seres humanos do outro lado. Então, a gente precisa saber lidar com a diferença. A gente precisa formar para uma coletividade. Isso não quer dizer as pessoas pensando igual, mas as pessoas se respeitando nas suas diferenças, nas suas singularidades, nas suas subjetividades, certo? E aí eu fui, mas o que é que eu quero dizer? Que eu criei essas ambiências formativas, certo? No espaço-tempo, que eu acho que a gente pode fazer isso com a ideia da mediação horizontalizada, onde professores e alunos vão protagonizando o ensino-aprendizagem, sendo corresponsáveis por situações favoráveis à ampliação de conhecimento, problematização, criação de conflitos, resolução de problemas, diálogos. Então, acho que criar essas ambiências formativas com mediação horizontalizada, com a colaboração em rede, o professor como mediador, acionando essas ambiências, mas saindo da centralidade, certo? A ideia também do protagonismo discente, o aprendizado ativo, aprendizado por pares, não é? O aluno atuando e pensando. Então, são questões que a gente faz no presencial, que a gente faz com a utilização dos recursos digitais, né? E nessa ambiência que se dá aí dentro, fora do espaço-tempo da sala de aula presencial, certo? E com isso, na minha tese, a gente traz a ideia de sala de aula ressignificada, né? A gente não tem mais só essa sala de aula física, a gente aprende todo espaço-tempo. Sempre foi assim, sempre, mas agora a gente tem o quê? As redes sociais, né? Esse encontro através do digital que potencializa muito essas aprendizagens, que não devem ser deformativas e sim formativas, certo? Mayra, nós temos agora uma pergunta de um pai que tem sentido na pele a experiência de mediar a educação dos filhos por meio da educação online. Então, confiram aí o vídeo. E aí, professora, tudo bem? Aí agora com essa pandemia,
Minha filha só tem um celular, porque eu não tô empregado, sabe? Tô desempregado. E aqui em casa não deu pra comprar nem computador, nem tablet, nem essas coisas todas tecnológicas. Aí eles fazem o quê? O meu único celular é esse que eu tô até usando aqui pra gravar esse vídeo. Aí é uma disputa dos meninos pra ver quem é que estuda primeiro. Mas assim, o celular é meu, né? Tem hora que não dá pra deixar as crianças mexendo no celular, porque eu quero também me comunicar, que eu sou uma pessoa centenária, nas redes sociais. E tem outra coisa, professora. Quando eu deixo o menino estudar, as professoras dele, minha filha, parece que estão tudo na sala de aula. Pega lá o livro, é beabá, beobó, beobu, os meninos tudo fica dormindo, tudo fica lá com a costela desligada. Quando eu vejo, o menino já tá jogando bola, onde eu boto um primo pra poder assistir aula no lugar dele. Isso não vai dar certo, não tá dando certo aqui em casa, professora. E aí, professora? O que você acha? Nós que é pai de família, que ganha pouco ou quase nada, que só tem um celular em casa, mas que a gente pode educar nossos filhos nessa pandemia com as tecnologias digitais. Até o cachorro fica brigando para poder usar o celular. Não é, meu filho? Diga aí, professor, o que você acha disso tudo? É, sem dúvida, muito desafiador, né? A gente viu que a questão da conectividade é um problema, né? Ter acesso a dispositivos é um problema, e também a questão da formação. E aí, gente, de maneira nenhuma culpabilizar os professores têm feito muito, né? Eu presenciei agora, nesse momento do ensino remoto, táticas de praticantes culturais, de professores, para chegar até os alunos, né, também com seu celular em casa, fazendo filmagens, mandando no WhatsApp, né, de diferentes formas, tentando ser criativo e sendo criativo. Então, os professores têm feito muito. A gente sabe que você pensar num ambiente formativo, com ludicidade, com todo esse aparato, inclusive que vocês prepararam hoje aqui, a gente precisa de tempo para essa organização, a gente sabe disso, a gente precisa de formação, né? Então, essa realidade que foi colocada aí por vocês aconteceu em muitos lares. Alguns nem tinham os celulares, outros tinham que compartilhar entre todos os irmãos, com a família, certo? E aí é uma questão de política pública. Se a gente entende que a gente vive hoje numa sociedade digital, se a gente entende que estar letrado é saber lidar com dessas diferentes linguagens, né? Essa multiculturalidade, todos esses multiletramentos que estão aí disponíveis, e a gente não tem políticas que se voltem para isso, as escolas não têm sua conexão, né? Os alunos não têm seus dispositivos, os professores falta-lhes tempo para essa preparação, né? Falta formação. Então, assim, é uma confluência de questões, mas, é isso que eu quero dizer, mas a escola não é só problema. Em meio a tudo isso, os professores têm feito, os professores têm produzido, os professores têm criado, certo? Infelizmente, não chega a todos os alunos. A gente sabe que esse fosso sempre existiu, infelizmente. Então, os alunos da escola pública estão pagando um preço maior do que os alunos da escola privada, porque, de qualquer forma, na escola privada, muitos alunos têm um ambiente em casa, têm sua internet, tem um pai e uma mãe ali de lado ajudando, né? E os alunos da escola pública, muitas vezes, nem essa conexão têm, certo? Então, é um problema que eu não sei como resolver. Eu acho que o que a gente pode fazer, contribuir, nos nossos espaços-tempos de fala, a gente sempre disseminar e buscar, ir atrás dessas políticas e tentar fazer a formação da melhor forma possível e entender que a educação ela precisa ser realmente para todos, né? Que a cultura do digital precisa estar disponível para todos, né? E que a gente precisa se engajar nessa busca, certo? As pessoas precisam ter acesso às fontes de informação, precisam ter acesso às redes sociais, precisam ter acesso às disponibilidades dos sistemas de autoria que elas possam produzir, né? Seus textos, possam aprender. A gente viu que temos muitos aplicativos voltados para as crianças, né? De produção de textos, de tirinhas, de aprendizados diversos,
mas nem sempre isso chega, e às vezes quando chega falta a conectividade do aluno. Então, assim, são uma série de problemas que a gente realmente precisa discutir e buscar soluções coletivamente. Maíra, agora vamos verificar aqui algumas perguntas, né? Que o nosso chat está bombando de perguntas para você desde o início da apresentação. E nós vamos tentar fazer alguns blocos de pergunta ao longo da live para você responder. Vou juntar aqui algumas perguntas, né, que José Lucas coloca: quais os desafios da educação online em tempos de pandemia, que eu acho que já foi um pouco comentado, mas vamos juntar com outras para você poder responder junto. Anselmo coloca: o ensino híbrido foi confundido e banalizado com as aulas remotas durante a pandemia. Tratando-se de Brasil, é possível que se tenha nascido um novo método de ensino, meio híbrido, meio remoto? E o Pedro Santos pergunta: com a formação de estágios sendo online, o quanto isso prejudicaria na sua docência presencial? Como foi essa última? Eu não compreendi, por favor, Rosângela. Vou repetir. Com a formação dos estágios, na formação docente, de estágios sendo online, o quanto isso prejudicaria a docência presencial? Sim. Veja só, começando aí por essa última, sem dúvida foi... Sempre que a gente se depara com o novo, né, gente, a gente tem dificuldade de compreender e aos poucos é que a gente vai criando possibilidades de resolver, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma que o estágio foi algo extremamente prejudicado na questão da formação, né? Quando você pensa na educação básica, quando você pensa na educação infantil, educação infantil, por exemplo, se a gente pensar que a criança ela precisa demais dessa questão dos afetos, da sociabilidade, e como é que você chega até a criança por meio de um recurso digital, de uma telinha? Claro, pode criar e aí ambiências diversas, lúdicas, mas a criança interagir com outra, né? Para a questão do egocentrismo, para a questão da linguagem, da cognição, dos afetos, é extremamente importante, certo? E a gente, de repente, não pôde fazer isso e teve que criar outros mecanismos, né? Então, assim, a sala de aula presencial, ela tem sua especificidade, ela tem o seu jeito, ela não é a mesma coisa, né? A gente está ali, a gente é acostumado a se ver olho a olho, a gente é acostumado a fazer um círculo na sala de aula, a gente é acostumado a fazer outras ações e, de repente, a gente migra para um ambiente online, certo? Então, o estágio, ele aconteceu em algumas universidades, em outras ele foi suspenso, certo? Acredito que, da mesma forma que o próprio ensino remoto faz a gente pensar e ressignificar algumas coisas, também vai acontecer isso na educação básica, né? Quando a gente voltar para o estágio presencial, outros acionamentos podem ser feitos pelos professores, né? Apesar de que não vamos nos iludir que a sala de aula, a escola, ela permanece a mesma, quando a gente pensa em infraestrutura, certo? Então, as escolas, elas não se equiparam, elas não ampliaram suas estruturas. A gente tem visto, por exemplo, no Rio Grande do Norte, exemplos de algumas escolas sem condições, inclusive básicas, para receber os alunos, de infraestrutura predial mesmo, imagine tecnológica, certo? Então, mas a gente precisa entender também que a gente viveu uma pandemia, está vivendo uma pandemia. Espero que ela realmente vá ir descendo e que a gente passe muito tempo sem ter uma outra, né? Mas que a gente aproveite também esse espaço-tempo para aprender a chegar de diferentes formas nos sujeitos, certo? E aí uma das possibilidades é essa. Então, aprender a criar ambiências, a criar dispositivos também voltados para os diferentes públicos, porque os professores, na sua formação, eles podem também exercitar outras práticas de estágio,
que não seja o presencial. O que é que eu quero dizer? É que eu acho que a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar aberto para possibilidades, para criar, para inventar outras formas sem prejudicar, logicamente, a qualidade da formação, certo? E aí, a outra questão sobre o híbrido, se nascer se surgir uma outra forma que foi colocado. Veja, eu gostei até dessa ideia. Eu penso que o espaço da sala de aula, a relação que a gente estabelece com os sujeitos, é espaço-tempo de formação, mesmo como diz o Roberto, de formação heurística, né? A gente precisa estar criando, inventando. A gente precisa sair do já dado, do já pronto, certo? Então, eu acredito que talvez sim, a gente possa trazer uma didática diferente, né? Que na sala de aula presencial a gente possa aproveitar também momentos que a gente chama de assíncronos, né? Disponibilizando outras ambiências formativas que os alunos possam se reunir no ambiente online, coisas que a gente tem feito agora, certo? E que quando voltar, a gente pode permanecer. Aí a gente entra noutra discussão do currículo. Para isso, os currículos precisam ser mais flexíveis. Precisa ter esse espaço-tempo de criação de atos de currículo, que a gente não se prenda tanto ao que está lá no campo do instituído, mas que a gente abra espaço-tempo para outras criações, certo? Mas, assim, o que é que eu acho que é importante a gente entender nisso tudo? Seja no presencial, no online, no ensino remoto, certo? Que essa prática verticalizada, linear, entre professor e aluno, ela influencia negativamente o desenvolvimento e a postura de uma cidadania na cibercultura. A gente precisa, por quê? Porque ela termina inibindo o diálogo, ela inibe a escuta de si, ela inibe a escuta do outro. Então, os espaços-tempos, criados de currículo, práticas formativas no espaço-tempo, aprender junto, viver junto, de forma colaborativa e compartilhada, a gente acredita que é uma atitude que realmente precisa ser aprendida no processo de formação. Certo? Então, acho que tentei um pouco que responder, não tenho receita. Também muita coisa que a gente está aprendendo a fazer, fazendo junto, ouvindo, percebendo, observando. Mas a palavra é desafio, né? Tem que se desafiar, na verdade, tem que ter coragem, né? Então, eu tenho aqui agora um momento de desafio para quem está acompanhando a nossa live, né? Eu quero que coloquem, disponibilizem lá no chat o MCOM. Quero as pessoas corajosas para botarem a cara aqui na tela, né, para fazerem um comentário para você diretamente. Tem vários comentários lá, tem várias perguntas falando. Fazendo uma pergunta, coisa rápida assim. É rápido mesmo, que eu é só vim perguntar, tá? Mas venha, tenha coragem de colocar na tela. Vamos lá, dispõe aí, pessoal, aqui, Gilson, para acessar o e-mail. Enquanto isso, tem uma pessoa que vai colocar a cara dela aqui agora, que ela poderia, né, estar conosco, que é a nossa querida professora Simone Sena. Cadê ela? Simone, não estava programado, mas você vai colocar a cara na tela. Vem para cá, Simone. Queremos falar com você, né? Simone poderia deixar de participar desse momento, dessa estreia do Prosas e Culturas, porque ela é a coordenadora do ECUT. Então, ela é uma grande referência também, como Raíra, em pesquisas com tecnologias digitais e culturas digitais. Simone, vem aqui, vem para o nosso ECUT, para todo mundo. A minha passagem aqui é apenas para agradecer a Maíra. Eu estava assistindo lá pelo YouTube, acompanhando o chat, que está, como costumamos dizer, bombando. Muita gente participando, alunos da graduação, alunos da pós-graduação. Estamos com cerca de mais de 60 pessoas participando. Esse é um evento que está com inscrições abertas no nosso sistema SIGA-A da UFES. Já foi colocado o link lá no chat do YouTube. E ainda tem vagas para quem estava perguntando lá no chat se podia se inscrever. Pode se inscrever, sim. E os inscritos receberão certificados ao final do nosso evento. O nosso evento ele está programado para acontecer
em lives às quartas-feiras. Nós temos hoje a live com a Maíra. A próxima vai ser no dia 8 de setembro, com a professora Mônica Fantin. E toda a programação está no site do Ecult, que é o ecult.pro.br. Lá vocês vão encontrar o link do evento e vão ver toda a programação, inclusive o link também direto para o SIGA, onde vocês poderão se inscrever. O Ecult é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal de Sergipe, cadastrado no CNPq desde 2015. Nós já temos egressos aqui, né, formados já em doutorado, já temos também mestres formados pelo Ecult, e essa turminha nova que está aqui no Ecult, esses mestrandos e doutorandos, Everton, Nayara, Rosinângela, Gilson, Bruna, aqueles que ainda não apareceram estão aqui só nos bastidores, como Camila, Tainá, Elisane. Então tem um grupo grande aqui trabalhando, que está no bate-papo, está lá no chat do YouTube, está aqui na sala, está preocupado se o vídeo está travando, se a conexão está boa. Então, vocês não têm noção, não têm ideia de como essa turminha bacana está aqui trabalhando. E vocês estão vendo aí o quanto eles se preocuparam também com essa estética da camisa, da caneca, enfim. Foi uma demanda do próprio grupo fazer essa roda de conversa online com os nossos colegas, amigos, pesquisadores, e cada encontro vai ter uma temática e um professor pesquisador. Então, Maíra, a gente só tem a agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar hoje aqui conosco, compartilhando um pouco dos seus saberes, das suas pesquisas, da sua produção, que é tão importante para o nosso grupo e também para todos esses que se inscreveram e estão nos assistindo. Everton, mas não acabou não. Everton ainda tem mais coisa. Temos sim, a gente está na reta final. Mas... Espera que eu esqueci de falar de uma coisa importante, Everton. Da nossa parceria, não só com o GPDoc, que a Maíra está aqui representando, mas também com o GEC, com o Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologia da UFBA, né, da Faculdade de Educação, que a nossa maior representante é a Suli. A Suli hoje está aqui entre várias telas, eu não sei se ela vai botar a cara depois, mas Suli é professora aqui da Universidade Federal de Sergipe, e é quem faz essa nossa interlocução Ecult-GEC, e quem está aqui também participando e contribuindo muito para que esse evento esteja online. Olha, bom, apresenta o Ecult, nossos parceiros e parceiras. Maíra, quero ver se tem realmente pessoas querendo fazer diferença, colocar a cara na tela, enfrentar esse espelho aqui, porque eu acho que o primeiro é tentar se permitir, se autorizar, né? Ter essa coragem, ponderar, empoderar. Vamos ter coragem de colocar na tela voluntariamente, senão eu vou ser por livre, espontânea. Tem alguém, Rose? Me fale. Já tem gente pedindo aqui o acesso. Vamos mandar aqui no chat. Manda aí, Gilson, no chat do YouTube. Eu quero dizer para quem vai aqui, por favor, venha devagar. Venha leve, nós estamos ao vivo. Tem um coração assim, sabe mais, por favor, faça uma pergunta leve, né? A gente está ao vivo. Enquanto o pessoal está tentando entrar aí, Gilson, a gente tem perguntas, né? Vamos colocar, a gente vai transmitir na tela para ficar melhor para a Maíra ver. Simone, enquanto sai a pergunta, eu quero assim parabenizar vocês, porque é muita inspiração. Quando eu fui convidada, eu já provoquei o meu grupo, né, de mestrado, certo? Lá do programa de pós-graduação da UERN, programa em educação, e eu disse, olha, gente, vamos lá assistir, eles têm alguns aqui que eu já vi assistindo. Muita inspiração, viu? A criatividade de vocês, muito bacana mesmo. Que bom, então, que esteja gostando, é importante que seja uma experiência prazerosa,
prosa para que ela vire significativa. Vamos fazer algumas perguntas e comentários que a gente viu aqui pelo chat. Enquanto isso, vamos esperar a participação, né, das pessoas que estão querendo. O Gilson manda lá no chat o link para as pessoas tentarem entrar. O Kelvin Souza Silva diz que em um período de vivências de ensino remoto, acionado pela pandemia, como pensar na saúde de discentes e docentes nesse processo formativo? E o Jadson Góes da Silva pergunta quais dificuldades na construção efetiva do diálogo e na elaboração coletiva do conhecimento a partir da aula síncrona remota. Temos aqui também 2 comentários que vão de acordo com essas perguntas e depois Maíra comenta tudo nesse bloco. Não há aprendizado sem sedução pelo que é ensinado. A motivação dos docentes e discentes é um ato de sedução pelo conhecimento, diz Giovânia. O Vinícius coloca que a mudança necessária vai além da modalidade de ensino. Mediar aprendizagens com a cibercultura exige outras atitudes e implicação dos atores envolvidos com a educação. É mudança paradigmática. Então, Maíra, eu vou abrir agora para você comentar e responder essas perguntas. Ok, primeiro as 2 últimas, né? Não, foi mais um comentário extremamente pertinente, concordo com os 2 comentários, né? Kelvin, gente, é aluno do curso de pedagogia da UERN, né? E está aqui participando desse nosso encontro, dessa nossa conversa. E ele traz a questão do adoecimento, né? Essa questão do adoecimento, Kelvin, logicamente que eu não tenho, eu tenho conhecimento de diagnósticos de pesquisa, mas o que é que eu percebo? Que a questão da formação, quando ela é uma formação experiencial, quando ela é uma formação que os sujeitos estão ali imbuídos de sentido, que a negociação de sentidos dos professores e alunos, ela acontece, que ela não se torna um fardo, não é que os alunos precisam cumprir um monte de tarefa, muitas vezes sem atribuir um significado ao que está fazendo. Então, tudo isso tem gerado muito adoecimento nos alunos, né? A gente vê a quantidade de atividades, às vezes existe uma dificuldade de se conversar num processo formativo que a gente até questiona. Gente, como que um processo formativo não tem diálogo? Como que não se tem negociação? Né? Então, acho que realmente essa é uma questão extremamente pertinente que você coloca. A gente precisa perceber que um processo formativo precisa gerar, logicamente, a questão da angústia que vem junto de uma responsabilidade, não é? A gente tem prazos, a gente tem questões aí do instituído que são nos colocadas o tempo todo, mas ela precisa também ter a dimensão da emoção, a dimensão do sentido, do prazer, certo? Do diálogo, para que a gente possa cada vez mais reduzir, né, esse adoecimento, que é uma questão muito mais ampla de um contexto. A gente sabe que muitos jovens estão aí com problemas sérios de ansiedade. Eu não sou da área, né, da psicologia nem da psiquiatria que possa fazer uma discussão pertinente sobre isso, consistente sobre isso, mas a gente observa nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, né, que essa questão da exposição do mundo, né, que é dessa falta de relação, de separar o público com o privado, tudo isso tem feito com que as pessoas fiquem extremamente ansiosas. A gente passa o dia olhando o celular, é muita mensagem, então a gente precisa ter cuidado também no uso dessas tecnologias, como é que a gente aciona em favor, certo, da nossa formação, da nossa vida, e não como um adoecimento, certo? E aí, foi colocado também a dificuldade, né, na construção do diálogo nas aulas síncronas. Sem dúvida, esse tem sido um grande desafio, que a gente pensa que quando a gente
abre para um diálogo formativo com os alunos, quando a gente... Porque o que é que acontece? Muitos de nós, professores, a gente passa lá, ao mesmo tempo das aulas presenciais, a gente passa na aula síncrona. Né? Então, você imagina você sentar com os alunos de 7 a 10 e meia, 11 horas da manhã, com exposição, certo? Então, isso termina o quê? Muitos alunos desligam suas câmeras, às vezes os alunos até se ausentam, alunos ficam com sono, você está num ambiente em casa que tem lá uma cama, ou que tem barulho, ou que não é um ambiente adequado. Então, uma série de questões que terminam dificultando. E o formato dessa didática do professor, né? Que não tem, às vezes, o diálogo, que não tem, às vezes, situações de aprendizagem que os alunos possam dialogar ali, que possam sair da sala, que possam fazer atividades em grupos, que possam navegar no espaço-tempo da internet para fazer suas pesquisas, certo? Então, volta-se de novo a questão das ambiências formativas, que estão sendo pensadas nessas aulas síncronas, para que elas não sejam mero discurso e transmissão do professor, certo? Então, isso também é um aprendizado, é devir que a gente precisa estar o tempo todo se observando para fazer diferente, né? E os demais que comentaram que a aula é emoção, que a aula é sentido, que a aula é motivação, concordo plenamente. A gente precisa... E o que mais eu acho mais importante nisso tudo, gente, que agora também é um grande desafio, viu, Everton? Porque, por exemplo, na sala de aula, observa se o aluno está cochilando, você observa a reação do aluno. E agora, com esse ambiente online, com as câmeras fechadas, a gente tem deixado de observar isso, certo? Então, o que é que eu diria? A escuta, essa escuta do aluno, e essa escuta que não é só através da fala. O aluno que silencia é uma forma de fala, não é? Então, é uma forma de dizer. Então, na sala de aula presencial, muitas vezes a gente se preocupa só em dar aula, mas a gente não vê como é que está sendo a reação do aluno do outro lado. Sua participação, seus gestos, suas motivações. Então, acho que a gente precisa entender que a formação ela é relacional. Existe outro do outro lado, certo? O tempo todo em movimento, em diálogo, né? Nesse movimento dialógico, dialético que a gente acredita que precisa estar presente na formação. Agora é o momento esperado, que algumas pessoas pediram, sim, para colocar a cara na tela e para fazer perguntas para você, Maíra. Então, nós pedimos aqui, nós temos a participação, né? Primeiro, a gente tem aqui de José Lucas. E nós temos a participação, né, de outra pessoa, de Nadir, né, que nós também estamos aguardando. Eu preciso que vocês liguem o fone de vocês, o microfone, para vocês poderem falar. Temos também, Simone está aqui, me pedindo para anunciar também a Salete, que entrou aqui na sala. E nós estamos aqui nesse momento surpresa, solicitando que coloquem a cara na tela e façam as perguntas e comentários para Maíra. Vamos lá, esse é o momento do desafio de abrir a câmera. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Não tenho nenhuma pergunta para fazer, não, só dizer que foi sensacional essa tarde, incrível ouvir a Maíra e acompanhar esse evento incrível. Eu estou super entusiasmada e fascinada aqui, já divulguei nas minhas redes sociais, compartilhei com os alunos, porque continua depois, né? Então tá todo mundo de parabéns. Um abraço para todo mundo, matar um pouquinho de saudade também de Simone, que é um pouco jeito também, né, Simone? Desses grupos de pesquisa aí, todos em rede, que maravilha, sensacional, gente.
Adorei mesmo. Parabéns. Salete, a gente está chamando porque aqui a gente está não só discutindo a interatividade, como exercitando também. Então, a gente convida quem está lá para vir para cá. Olha o José Lucas aí também. Salete, diga em que cidade você está e eu vou apresentar também. Sim, eu estou em Salvador, aqui em Salvador. Apesar do casaco, né, Salvador que não para de chover. Eu faço parte do GEC, né? Trabalho aí com componente curricular também na graduação, que discute todas essas questões que a Maíra trouxe hoje, né? E que vocês vão discutir ao longo desse semestre todo aí, com esse evento que tem vários encontros, né? Uma proposta muito legal, realmente. Obrigada, professora, pela sua participação. Então, eu passo agora a palavra para José Lucas, né, para fazer algum comentário ou pergunta para a Maíra. Primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade da minha professora Rosinângela, do nosso curso de Matemática da UFCG, nossa tia Rose, com carinhosamente nós chamamos. E eu gostaria de perguntar à senhora professora Maíra, que alguns anos atrás, houve um movimento muito de tirar as crianças da escola para colocar no ensino domiciliar, que nas escolas estão doutrinando, que os professores não ensinam, em casa ensino melhor. E aí, com a pandemia, as escolas fechadas e tudo, aí começou esse... Muitas escolas faziam atividades, pediram muito vamos reabrir as escolas, eu não aguento mais meus filhos em casa, tem que colocar na escola. Eu enxergo esses dois pontos de vista. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo evento. Salete, obrigada, viu? Que prazer conhecer você. Né? Grata por você ter participado desse momento. José Lucas, que loucura, José Lucas. Veja só, a escola, ela tem lugar de você tem ali um profissional, né, capacitado para isso, que é o professor que trabalha e as crianças que aprendem de maneira muito complicada, muito rentável, né, a ação, Maíra está cortando um pouquinho. Sistematizado. Deixa eu ver se retorna a sua dá conexão. Um pouco a cor da conexão. Fala aí, pra gente ver se escuta. Pode retomar, falando que a gente vai vendo. Certo. Ok, então fazendo aí, se estão me ouvindo. José Lucas, então veja, a escola é lugar de encontro formativo, certo? Os professores são capacitados para isso. Então, a gente trocar esse lugar formativo do encontro, dos hábitos, da interação, da visão, por essa educação em casa, é um grande equívoco, né? Os pais, eles têm um fundamental do processo educativo, mas a escola, ela tem um papel e uma ação com uma intencionalidade, certo? Então, o que é que eu vejo aí? Claro, é tanto que está se vendo agora. Quando as crianças ficaram, mas eu não sei fazer isso. Por quê? Porque esse fazer é do professor, é da docência, certo? Então, o professor, ele é um intelectual, ele é alguém que lida com o processo formativo, com ensino-aprendizagem, e ele é a pessoa capacitada para fazer essa formação, né? Então, eu quero dizer a você que eu discordo totalmente dessa possibilidade, certo? A família tem um papel outro no processo formativo, que não é esse do professor e da escola, tá? Então, que volte logo as crianças, que as escolas tenham muito barulhos e que os professores continuem atuando com a beleza, né, que fazem sempre. Coisa linda. Obrigado, viu, Zé Lucas, pela sua participação. Obrigado pela coragem, parabéns pela coragem, né? É isso, vendo aqui conosco no Prozas e Culturas também.
nesse qual a gente não sabia se ia dar certo. Mas deu, tá vendo? É possível. Agora, antes da gente começar a pedir, né, Maíra, a gente no começo lá apresentou do seu referencial, que é válido, né? Quem quiser achar aí, tem muito material seu na internet e tal, pode solicitar. Mas a gente quer também saber quais são os referenciais que você indica, né, para quem quer se aprofundar um pouco mais no universo da educação online. Agora, referencial da nossa referência. Veja, gente, o primeiro deles, sem dúvida, né? Pesquisa Formação na Cibercultura da nossa querida Edmeia, certo? Eu acho que é uma leitura que, para quem está discutindo educação online, é fundamental, certo? Logicamente que cibercultura também, o Pierre Levy, o André Lemos, né? E assim, as produções de EPDOC, eu acho que a gente precisa beber nas teses, nos atos de currículo, nas produções que a gente tem feito pelos nossos pares nas universidades, na perspectiva epistemológica que a gente tem trabalhado, o diário de pesquisa com Joaquim Barbosa, a multireferencialidade, a etnopesquisa formação com o Macedo, a pesquisa como heurística na formação universitária também com o Roberto Macedo, né? O Adorno, nas perspectivas epistemológicas que a gente trabalha, o Adorno, o Sertor, Nilda Alves, então são referências que estão fortemente em nossas redes, certo? E que a gente tem trabalhado muito com todas elas, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer. Temos, sim, o Bruno Latour, com a ideia também do ator social, do híbrido humano-não humano. Então, são muitas referências que a gente pode estar acionando agora nesse contexto. E, mais importante, vamos ler nossos trabalhos dos nossos pares, as produções das nossas universidades, né, das nossas pesquisas, que são as produções de Simone, né, tem artigos belíssimos. Então, vamos juntos crescer nessa itinerância formativa, né? Vamos ampliar nossas redes cada vez mais. Perfeito. Quero aproveitar agora para todos os nossos mediadores e mediadoras, liguem suas telas para que a gente possa começar a se despedir aqui do nosso primeiro Prosas e Culturas. Tayara tem um recado aí final e mais uma missão para a Maíra, porque não é assim. Chega aqui, Maíra, tem que ter missões. Você vai sair daqui cansada, desafiada, instigada. Cadê? Nayara, tá aí? Gilson? Aqui, sim. Então, estamos chegando na reta final do nosso primeiro Prosas e Culturas. E, Maíra, agora é aquele momento de você improvisar a sua conclusão, as suas considerações finais desse nosso primeiro encontro, aquele momento de todo o trabalho acadêmico. Gente, primeiro agradecer, né? Agradecer pelo momento criativo, um momento descontraído, um momento de muito aprendizado, né? Para mim, ouvir as questões de vocês, me inspirar nesse formato, viu, Simone? Que coisa linda, que organização, que sistematização, trazer o lúdico, trazer a arte, trazer a poesia. Tudo que vocês fizeram, para mim isso é estar implicado com o processo formativo, né? Isso é criar ambiências formativas, né? Então, assim, só agradecer, dizer que eu acho que nós todos precisamos buscar caminhos novos de saberes, de fazeres, de inovação, sempre privilegiando essa relação num processo formativo que traga para os sujeitos sentidos, né? Que seja pensado a partir das suas produções, dos seus sentidos, do seu lugar de fala. Acho que é importante a gente aprender num diálogo que seja plural, né? E que a gente valorize muito a experiência, nossas práticas, a teorização das práticas, para que a gente possa pensar sobre esse caminho e reinventar e ser cada vez mais humano, que eu acho que esse é o propósito de toda a formação. Certo? Então, parabéns para todos vocês e com certeza vai ser sucesso. Eu já estou aí empolgada para botar na minha agenda. Se não assistir as outras no síncrono, vou assistir. E obrigada a todo mundo aí que está participando, viu, gente? Foi um prazer dialogar com vocês. A gente agradece, Maíra. Que bom, que prazeroso que você
O Prozas e Culturas é feito assim, com o jeito ECUT de pensar a educação, e a gente espera que vocês, né, que estão acompanhando, sigam o perfil @ECUTUF no Instagram, interajam conosco. A gente precisa compartilhar, partilhar. Esse é um processo de formação, né, que a pandemia tem nos possibilitado. É um processo para ser em rede, um dando o outro, nem solta a mão de ninguém. E a gente vai aqui fazendo o que a gente pode, né, para a gente impulsionar melhores tempos para a educação e que as tecnologias digitais e as culturas digitais, elas permaneçam nos nossos cotidianos, dentro das nossas práticas. E que a educação, cada vez mais, ela se consolide aí a partir das nossas pesquisas e das nossas vivências, principalmente. E a gente vai colocar aqui uma música agora para a gente se despedir, que é uma música que vai ser agora o carro-chefe do nosso projeto Prozas e Culturas. Não deixe de acompanhar a nossa programação disponível lá, todas as datas, certo? Vai ter explicação ao final. E o ECUT está muito, muito feliz de poder possibilitar esse projeto para a sociedade, né? Para aqueles que amam ciência apresentada de forma leve, interativa, um jeito especial que a gente acredita que faz toda a diferença. Então, Gilson, coloca aí nossa música de beijo, enquanto a gente dá tchau para todo mundo. Liguem seus microfones, mediadores, atendentes. Obrigada, Maíra. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Já saímos. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet. Tchau, tchau, tchau. Conecta pra acessar o chefe Cavaco, milícia de vilão. O reclama filhos acaba de soltar. O vírus ataca problemas do Japão. Quero entrar na rede pra contactar os lares. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de DX, Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de DX, Connecticut. Connecticut acessar, o chefe Cavaco, milícia de vilão. O reclama fioso acaba de soltar, o vírus ataca problemas do Japão. Quero entrar na rede pra contar.